gente boa, amada, Deus nos abençoe e alegria em revê-los hoje à noite aqui, e será para mim sempre alegre tantas vezes quantas a gente consiga repetir esses encontros com a graça de Deus. Obrigado, querido. Eu estava muito cansado e eu ando muito cansado, trabalhando muito, correndo muito, envolvido com uma quantidade grande de demandas e compromissos, e sem tirar férias há 5 anos. Férias. Eu viajo muito, mas sempre trabalhando, com a mente ocupada de dia e de noite, e com demandas de todas as naturezas. Mas aquele tipo de descanso que você sai sem mais ninguém, só com a sua companheira, no máximo 1, 2, 3 filhos, ou 1 neto ou 2 netos, para dar aquela relaxada. Já tem algum tempo que eu não consigo fazer isso, mas não tem causado nenhum mal a mim. Ao contrário, dia a dia, enquanto eu envelheço, eu me sinto mais forte. E tanto mais quanto os anos passam e eu me aproximo daquela hora maravilhosa de atravessar na direção da eternidade de todas as coisas e da significação absoluta da razão pela qual eu estou nesse mundo e nele vivo com toda a alegria, amor e fé, operando em Cristo Jesus com sinceridade em todas as coisas, mais fortalecido, revigorado, eu me sinto e sei que estou no Evangelho de Jesus. Esse é o paradoxo do Evangelho, é que você enfraquece forte, você envelhece jovem, e você se aproxima da partida com a força daqueles que já chegaram, cada dia mais. E é assim que, pela misericórdia de Deus, eu tenho vivido, em nome de Jesus. E hoje, depois de um almoço gostoso e na melhor companhia possível, eu fui tentar tirar um cochilinho para a gente vir. Eu olhei no início, quando nos despedimos, o Tomás me falou: sobe logo que você ainda tem umas 3 horas antes de eu passar para te pegar. Mas só aquela despedida ali no hall do hotel, quando eu cheguei no quarto, que eu olhei, que eu botei o despertador para me chamar meia hora antes dele chegar, eu vi que eu só tinha mais 1 hora e 50 minutos, deduzidos os 30 para eu me arrumar e te encontrar. Eu falei: como as 3 horas já encolheram rapidinho, mas eu vou descansar. Mandei um áudio para minha mulher, falei: depois que eu acordar eu te chamo, mas eu vou descansar. E aí botei num joguinho do Flamengo e do Corinthians para dar uma distraída, para pensar em outra coisa, ver aquele monte de perna de pau correndo para lá e para cá, porque eu sou do tempo em que o pessoal jogava bola ainda, né? Hoje em dia eles correm atrás da bola com cada vez velocidade maior, mas a bola não corre atrás deles. É um negócio impressionante. E eu joguei uma boa bola, quiseram até me profissionalizar, não aconteceu por outras razões, mas essa é uma outra história, graças a Deus que não virou história, virou só potencial e perspectiva. Todavia, quando eu falei, eu fui ali olhando, e aquele jogo vai para lá, vem para cá, e eu digo: isso aí vai demorar muito a acontecer alguma coisa. Era tudo que eu queria, que não acontecesse nada mesmo, até porque eu não torço por nenhum dos 2 times. Eu sou um botafoguense, e quando você é botafoguense, você aprende a não torcer por time nenhum, que é para não se frustrar tanto. Eu não torço pelo Botafogo nem quando ele está ganhando todas. Eu fico dizendo: mas olha, vai virar isso ao contrário.
como no ano passado, que ele ganhou 14 seguidas, deixou todo mundo para trás, aí todo mundo vinha me parabenizar. Eu digo, por favor, não se preocupem com isso, porque a alegria não será minha, será toda de algum de vocês, ou de alguns de vocês, mas do Botafogo não será, porque eu tenho certeza que não será. E o que é maravilhoso, porque deixa você num estado de desilusão, pisando no chão da realidade. E eu adoro desilusão, porque não tem nada pior do que ilusão. O Botafogo é o time perfeito para quem ama a realidade, porque ele faz você viver com o pé no chão, sem miragem, sem equívoco. Aí eu estou lá olhando para aquilo e foi me dando um soninho, eu zerei o som, programei para aquilo apagar e cochilei. Aí quando eu estou no meio de um cochilo gostoso, eu acordo do cochilo ouvindo aquela voz no meu coração, recitando dentro da minha alma o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até o final do verso 4, eu acordei com a voz desse texto de Paulo dentro de mim, e eu tinha ido dormir, cochilar, e falei, Senhor, me dá uma palavra enquanto eu durmo, como tu tens feito sempre. E aí eu dormi. Eu só, quando ouvi aquela voz dentro de mim, que eu abri os olhos subitamente e totalmente desperto de um sono que estava tão delicioso, eu olhei o relógio, só tinha passado meia hora. Aí eu falei, obrigado, Jesus. Só não precisava ter sido tão cedo assim. Eu podia ter dormido mais meia horinha, ia dar uma descansada, mas aí a mente ficou alegremente excitada com a voz do coração falando essa palavra, que diz o seguinte nela, 2 Coríntios 11, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo tinha convicção absoluta que ele era um ente completamente fora da curva e que a paixão dele pelo Evangelho de Jesus era frequentemente interpretada como o movimento, as ações de um indivíduo tomado por uma loucura apaixonada, totalmente possuído por algo que o transcendia, que era completamente maior do que ele. Só para vocês terem uma ideia, eu, o Tomás e alguns outros aqui já vivemos mais tempo do que Paulo. A Nazaré já viveu mais tempo do que Paulo nessa terra. Ele começou tarde, se converteu bem depois, por exemplo, de mim, que já preguei muito mais tempo do que ele nesse planeta. Eu estou há 51 anos pregando, ele não teve essa longevidade ministerial toda, porque eu comecei antes do tempo em que ele começou. Ele começou depois. E o tempo no qual ele viveu e fez tudo que fez, e deixou tudo que deixou, e nos legou tudo que é seu legado permanente, foi num período mais curto do que esse, de 51 anos até aqui, que é o tempo da minha existência pregando o mesmo Evangelho de Cristo Jesus, o mesmo Evangelho de Cristo Jesus. Ele foi antes, foi decapitado por volta de 64 anos de idade, por ordem do imperador Nero, e morreu assim, cabeça para um lado e corpo para o outro, como João Batista, por causa de caprichos completamente políticos, pequenos, mesquinhos, medíocres, horrorosos, como não raramente acontece com quem anda com Deus e que tem a sua vida interrompida por arbítrios humanos. Não raramente, eu diria que frequentemente, mais do que frequentemente, sempre
você observa e vê que as razões alegadas são as mais absurdas e são fruto das maiores e mais terríveis desinformações e distância deliberada do executor em relação ao executado, ao objeto daquela gravosidade. Ele, portanto, começa aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, falando de si mesmo como um louco. E dizendo, quem me dera ou quisera eu, vocês me suportassem um pouco mais, deixa eu falar um pouco mais, aguentem um pouco mais o que eu tenho a dizer, por favor. E ele prossegue dizendo, porque eu zelo por vós, por vocês, com zelo de Deus. Essa é a minha loucura, é cuidar de vocês, do Evangelho, na prática, na consciência e na vida de vocês, com um zelo divino que me consome. Essa é a minha doença, é ser consumido por essa loucura do zelo de Deus que me habita. Quem me dera vocês conseguissem me suportar um pouco mais, visto que vos tenho preparado, adornado, cuidado, medicado, terapeutizado, feito tudo o que me é possível para levar vocês de modo saudável à presença de Jesus, a fim de vos apresentar como uma virgem pura para um só marido, para um só esposo, que é Cristo Jesus. Mas receio, tenho temor, me pergunto e me questiono a respeito disso e da resposta de vocês ao que tem sido o poder que me toma, me possui, me consome, e que é em mim zelo por vocês, mas muitas vezes entendido de outro modo. Por isso, eu carrego esse receio de que, apesar de todo esse esforço e de toda essa deliberação, decisão e vontade, aconteça sempre com cada um a mesma coisa que aconteceu com Eva, conforme a descrição de Gênesis, no capítulo 3, e que Paulo diz, aludindo àquela referência de Gênesis, o seguinte: sim, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, com o seu ludíbrio, com as suas ilusões, com as suas miragens, com os seus enganos, com as suas promessas, com as suas falácias, com os seus discursos, com os seus superlativos que Deus não prometeu, com a construção de doutrinação, de teologia, de filosofação, de indicação de postura, de prática e de pensamentos que não se originam, nem se originaram na mente de Cristo, na palavra do Evangelho, no Espírito Santo, na graça de Deus, do mesmo modo como aconteceu com Eva, a serpente, com a sua astúcia, do mesmo modo, venha a corromper as vossas mentes, corromper os vossos pensamentos, corromper as vossas conclusões, corromper o olhar, a compreensão, o entendimento, a absorção, a cognição, a inteligência, que se volte numa outra direção e que se esqueça da fundamentação original sobre a qual rapidamente eu aludi hoje de manhã, me referindo a esta pedra sobre a qual nós somos e temos que estar erigidos, a única pedra de esquina, que hoje em Zacarias nós vimos, é aquela pedra que tudo vê, que tudo enxerga, diante de quem nós somos flagrantes absolutos. Todavia, Paulo diz: eu receio
que as mentes de vocês sejam corrompidas pela astúcia, pelo ludíbrio, pelo engano, pela palavra criada, inventada pelos homens, para arrecadar fundos, para enriquecerem-se, para fazerem de vocês escravos mentais das proposições perversas que eles trazem, porque para eles vocês não passam de objeto de engano, de manipulação, de sugestão, de perversão. E ele prossegue dizendo: e assim, se ele intentar e conseguir, e vocês cederem a essa realidade, o que acontecerá é que vocês virão a se apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Senhor Jesus. Se na verdade, vindo alguém que não é um diabo imaterial, nem um demônio intangível, mas um humano desumanizado, inumano nas suas emoções, percepções, desejos e perversões pessoais e profundas, e a maior de todas elas é essa de manipular a mente dos outros e controlar as pessoas para o seu próprio prazer e interesse e enriquecimento pessoal. Ele diz: eu receio que venha alguém, ou venham muitos alguéns, que preguem a vocês outro Jesus. Outro Jesus. E ele prossegue dizendo que nós não temos pregado, que eu não preguei a vocês. E ele está falando com as pessoas que moravam na cidade de Corinto, que ele tinha evangelizado desde o primeiro momento. Fora ele que, depois de uma pequena semeadura, gastou tempo fazendo o enraizamento daquela consciência se desenvolver um pouco mais na vida deles, embora outros tenham passado, como Priscila, Áquila, Apolo, pelo mesmo lugar, fazendo validações e corroborações. Ele sabia que o processo original de deflagração da mensagem do Evangelho tinha sido algo que Deus o tinha usado para gerar e para criar naquele ambiente da cidade tão conturbada de Corinto, conforme ela era uma das mais conturbadas do mundo greco-romano. Então ele diz: eu receio que alguém venha e pregue outro Jesus que eu não tenho pregado na minha vida, ou que vocês venham a aceitar espírito diferente daquele que tendes originalmente recebido e que tendes verificado que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, conforme Jesus prometeu e realizou. E eu sei que realizou porque eu sou habitado por esse Espírito, não apenas pelo Espírito Santo, mas ele alude à ideia de Espírito como um modo de ser, um modo de ver, um modo de entender, um modo de se postar, um modo de se posicionar, um modo de entrar, de sair, um modo de se deixar observar. É também a isso que ele está se referindo quando diz: eu receio que vocês recebam um espírito diferente daquele que originalmente vocês foram convidados a receber e efetivamente tiveram toda a chance de o discernir. Ou ainda, que vocês venham a acolher evangelho, palavra, mensagem, ensino diferente daquele que nós oferecemos e que originalmente vocês abraçaram. Originalmente vocês disseram: nós queremos, eu quero, é para mim. Eu receio que a mente de vocês seja ludibriada e que um outro Jesus entre no lugar de Jesus verdadeiro, que um outro espírito
que não é como o Espírito Santo, nem é como a vida em santidade no espírito de amor, verdade, justiça, liberdade, compaixão, misericórdia, equidade, se manifeste e vocês acolham. Ou que chegue um evangelho, uma mensagem diferente daquela que originalmente vocês abraçaram, porque eu sei que vocês têm tendência a tolerarem de boa mente todo tipo de engano. Ele afirma, é peremptório, eu sei que a tendência de todos praticamente é de um modo ou de outro se deixarem levar por esse tipo de engano. Um outro Jesus, é o mesmo nome, só não é ele. Outro espírito se apresenta como espírito, como poder, como expressão de uma soberania, de uma supremacia, de um poder que vem a se expressar de modo a potencializar a existência de vocês, de modo antinatural, como frequentemente é o que acontece. E mais que isso, que carregando o nome de evangelho, vocês venham a acolher o anti-evangelho, a anti-palavra, a anti-mensagem que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que originalmente vocês receberam, porque o meu temor tem fundamentação no fato de que eu sei que a tendência natural da grande maioria é terem resistência em relação à verdade, mas com extrema facilidade acolherem o engano, a mentira e o ludíbrio. Foi essa palavra que me acordou daquele momento de descanso. E é por causa disso que eu a trago a vocês agora, nesse momento, hoje à noite. Obrigado, está tudo certo, está tudo bem. Então vamos ouvindo com todo o coração que tem que ser dito. Não é a primeira vez que Paulo sente coisa semelhante. Se você só virar a página da sua Bíblia em 2 Coríntios 11... e você chegar aqui ao verso 6, que é a epístola de Paulo aos Gálatas, ele diz o seguinte: admira-me. Outra vez, lá ele diz, eu receio de vós. Aqui, escrevendo para outro grupo de cristãos, ele diz, admira-me. Lá em Corinto, ele diz, eu receio que... ainda não tinha acontecido, mas ele sabia que tinha um potencial enorme de que viesse a acontecer. Um outro Jesus ser entronizado no lugar do Cristo real, histórico, manifesto e encarnado em Jesus. Um outro espírito, diferente do espírito de amor, de graça, de compaixão, de bondade, de sinceridade, de transparência, de verdade, conforme ele e todos os que tinham andado com Jesus tinham entendido e acolhido. E um outro evangelho que tinha só nome, fachada, promessa, mas que não carregava verdade nas suas entranhas e tampouco nas realizações da graça de Deus manifestas na vida daqueles que viessem a abraçá-lo. Aqui, escrevendo aos Gálatas, ele diz, já num estágio mais evoluído desse câncer, dessa doença, admira-me que estejais passando tão depressa, passando tão rapidamente, porque Paulo viu as coisas passarem bem depressa diante deles. Como eu tenho visto, e todos quantos têm observado no curso dos anos, têm visto, como eu disse hoje de manhã, concluindo o que lhes falei, como tudo aconteceu tão depressa. Há meio século atrás, havia um outro povo de Deus, um outro povo cristão, com um outro Jesus, com um outro Espírito, com um outro Evangelho. E 30 anos depois, 25 anos depois, eu já assistia com os meus olhos a desfiguração profunda, absoluta de tudo aquilo, ao ponto de chegarmos aonde chegamos.
aonde o nome de Jesus sobeja abundante e fartamente para todo lado, mas você vai tentando perceber que Jesus é esse, e ele não tem absolutamente nada a ver com o Jesus dos evangelhos. É um Jesus que unge a quem diz que gosta de matar, é um Jesus que aprova todo tipo de segregação, de separação, de preconceito, de dissimulação, de ódio e de engano. É um Jesus que tem preferência por determinadas ideologias políticas. É um Jesus que se associa àqueles e àquilo que Jesus jamais se associaria, quando eu digo o Jesus do Evangelho. Ou seja, admira-me também como ele se admirou de que tenha sido tudo tão rápido, que tenhais passado tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E vocês foram com uma rapidez enorme, porque não tinham raiz plantada. E ele continua aqui aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 7, dizendo: o qual, esse outro evangelho, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus na mente e no coração de vocês. É a serpente dissimulada falando nos púlpitos das igrejas, nos lugares que anteriormente foram bastiões de manifestação da verdade simples de Jesus e que foram completamente corrompidos pelo dinheiro, pelo amor à fama, pelo desejo de enriquecimento, pela teologia chamada da prosperidade, pela teologia do domínio político, do desejo de controle sobre poderosos do mundo e da ambiência política, para que a igreja, entre aspas, tenha poderes absolutos na terra. Sim, me admira que no caso de vocês isso esteja acontecendo. Isso não é outra coisa senão trabalho dessa serpente feita gente, feita homem, com cara de gente, mas é engano maligno total e absoluto, que trazem a vocês todos os dias essa miragem. Mas ainda, prestem atenção, olhem para mim, prestem atenção. Eu quero que vocês me suportem só um pouco mais na minha loucura. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, isso é muito forte, quando ele diz ainda que eu, se eu que ensinei esse evangelho a vocês, vier e mudar o evangelho original, eu, Paulo, quando ele diz ainda que nós, é a mesma coisa que dizer ainda que eu. Ou todos os apóstolos se reúnam e digam que o evangelho de Jesus mudou. Não interessa. Ainda que eu ou qualquer um, ou mesmo que seja um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além, que faça proposições que não são aquelas que carregam o DNA de Jesus, o gene de Cristo, da manjedoura à ressurreição. Se for outro, mesmo que diga, não, isso aqui aconteceu, mas o que nós temos é uma nova revelação, é um novo mover, é um novo olhar, é uma nova visão. Se vier qualquer coisa que pretenda deixar vocês aquém, ou pretenda colocar vocês além do que em Cristo, através de mim, através de nós, vocês aprenderam, mesmo que seja um anjo vindo dos céus, pregando algo que eles apelidem de evangelho, mas que vá além do que temos pregado, eu digo que seja anátema, que seja rejeitado, que seja repelido, que vocês sejam veementemente definidos e claros em relação a saberem de quem são, a quem pertencem, o que querem, como desejam viver,
e em relação à prática inquestionável da vida de vocês, que nada mais é do que a manifestação daquilo que Jesus disse quando afirmou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho está determinado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem nada a quem, porque a quem diminui, destrói, encolhe, reduz, amesquinha, mediocriza, traz a existência de vocês para uma condição de abaixamento e de não alcance da proposição da graça de Deus em Cristo Jesus. E se for além, mata todo o fundamento e coloca diante de vocês aquilo que é apenas a manifestação de um horizonte falso diante de vocês. Seja anátema, portanto, quem quer que assim faça, quem quer que assim traga, quem quer que assim tente convencer vocês, mesmo usando o nome de Jesus, falando de evangelho, falando de poder de Deus ou do Espírito Santo, mas se não for como Jesus, seja repelido por vocês. Porque, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja objeto da repelência da consciência de vocês. Não aceitem, não acolham, não introjetem, não abracem. Mas ele não fica só aí. Ele vai além. Na primeira de todas as cartas ou dos textos bíblicos do Novo Testamento produzidos, que foram as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, ele diz algo que também não deve ficar jamais esquecido de nós. Ele diz: irmãos, no que diz respeito à volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por qualquer epístola, por qualquer texto, por qualquer doutrina, por qualquer ensino, como se procedesse de mim, como se procedesse originalmente do ensino dos apóstolos que andaram com Jesus, como se procedesse do próprio Senhor Jesus, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor, porque tem uma coisa que é o sinal dos sinais que caracteriza a volta do Senhor. Embora ontem à noite eu tenha falado de como está o planeta todo preparado para a desgraça, e eu falei do clima, falei da sismologia, falei dos aspectos sociológicos, terráqueos, planetários, mundiais, falei do estado de espírito, falei de todas essas coisas, en passant, mas as mencionei. Mas Paulo diz que há uma delas, que é a mais poderosa evidência de que a gente está se aproximando de uma hora completamente definitiva, quando ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque o Senhor Jesus não vai voltar sem que antes aconteça, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o ser humano que vive, que se satisfaz, que se alimenta da iniquidade. Que tanto será um indivíduo que manifestará isso como uma geração de indivíduos que viverão do mesmo modo, que acolherão esse estado de coisas e esse espírito. E ele prossegue e diz: vocês fiquem completamente atentos, porque esse tempo de apostasia vai chegar, e eu digo a vocês, já chegou. Nós tivemos, no curso desses 2000 anos, muitos momentos de apostasia. E aí você pergunta: o que é apostasia? Vem da palavra grega antiga apostates,
que significa ficar distante de, e se distanciando gradativamente do que é original, do que é a verdade no seu sumo, na sua essência, na sua realidade, do entendimento visceral do significado do Evangelho de Cristo Jesus e da vivência do Espírito de Jesus em nós, e do entendimento do significado do que é a boa nova, pela qual Jesus viveu, em razão da qual Ele morreu e por cujo poder Ele ressuscitou de entre os mortos e para cuja realização absoluta Ele vai voltar. Tomem cuidado, porque a apostasia é o sinal dos sinais, a evidência das evidências em relação a tudo isso que com vocês eu estou falando. E o que a gente assiste é esse distanciamento, que agora já não é gradativo, ele anda a passos largos. A gente vê e não dá mais para contar em anos. Durante cada ano cabem tantas mudanças horrorosas e invenções pavorosas na cabeça das pessoas, no ensino, e o abraçamento indiscriminado das realidades mais anticristo, mais anti-evangelho, mais antivida, mais díspares possíveis em relação a Jesus. E as pessoas vão acolhendo com uma rapidez enorme e apelidando aquilo pelo nome maligno e enganoso que a essas coisas se emprestam. E só são perversas porque são feitas em nome de um Jesus que não é o Cristo, em nome de um Espírito que não é o Espírito Santo manifesto por Jesus, e em nome de um Evangelho que não carrega a boa nova da graça de Deus, mas apenas a pretensão de enriquecimentos e poderes e famas e glórias humanas, corrompendo, como ele disse originalmente aos de Corinto, do mesmo modo que a serpente corrompeu a Eva, do mesmo modo vocês podem ser corrompidos, porque a tendência a acolher as promessas de facilitações mentirosas é intrinsecamente presente nos elementos mais íntimos e viscerais da alma, da mente e do coração de cada um de nós humanos. E no ambiente da fé, há uma preparação, uma predileção extraordinária para que aquilo que soe de maneira mais extravagantemente poderosa, ou empoderante, ou extraordinária, ou absolutamente capaz de divinizar o ser humano, colocando num poder de ostentação absoluta, são justamente essas coisas que mais nos corrompem, nos atraem, nos seduzem, nos enganam. E a gente olha em volta, e tolere-me um pouco mais na minha loucura, mas a gente olha em volta e é isto que a gente vê avassaladoramente dominando, como um câncer em estado de metástase acelerada, tomando conta de tudo e de todos, de modo que sobram poucos, com o mínimo de saúde na consciência e na prática da fé. Paulo não está só naquilo que ele diz. Aqui, na epístola do apóstolo João, no capítulo 4, ele nos fala a esse respeito também, quando ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. A pessoa aparece, começa a falar, quando a gente vê, já tem milhões indo atrás, e se a promessa é de você receber milhões, se for atrás, aí milhões vão atrás dos milhões. Milhões vão atrás do engano, e João sabe disso. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. E ele diz: todo espírito
que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que diz que Deus estava em Cristo e que Jesus é a manifestação do Cristo eterno andando entre nós, com altura, carne, sangue, cheiro, pele, vida, manifesta aos nossos sentidos, esse Espírito fala e vem da parte de Deus. Se disser que Deus estava em Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, não era uma miragem como alguns da filosofia gnóstica propunham, não. Ele era Deus encarnado entre nós. E todo espírito que não confessa Jesus encarnado, Deus encarnado, preste atenção, que não tem sua ênfase em Jesus, como eu já ouvi, aqui na minha igreja, Jesus não é pregado porque dá azar, porque estimula pessoas a ficarem bondosas, misericordiosas, generosas, cuidadoras do próximo, do pai, da mãe, da família, dos empobrecidos. Esse espírito eu não quero na minha igreja. Todo espírito que não confessa a Jesus encarnado não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, que vem e presentemente, eu digo a vocês, já está no mundo. Isso era João, há 2000 anos atrás. Imagina se ele chegasse hoje. Imagina se ele chegasse hoje. Tudo que ele tinha visto há 2000 anos atrás e que já o deixava em estado de perplexidade, não era em relação ao Império Romano, nem às práticas planetárias ou terráqueas. Ele estava se referindo àquilo que ele via, àquilo que ele já estava enxergando como realidades em estado de acontecimento nas comunidades que ele entendia como sendo comunidades do Evangelho originalmente, que estavam num aceleramento enorme, deixando de ser, sem que ninguém percebesse. Porque os apelidos, as semânticas tinham sido mantidas, as conotações é que tinham sido alteradas, mas o nome Jesus era chamado ou botado na placa lá na porta para atrair pessoas, gargantas largas e profundas. O espírito de empoderamento estava para todo lado, crescendo. Imagina hoje. E o evangelho, com esse nome de evangelho, ou de evangélicos, que significa aquilo e aqueles que carregam a qualidade do evangelho, teriam se transformado em engano, em estelionato total e absoluto. Por isso, ouçam outra vez o texto que me acordou hoje à tarde, quando Paulo diz: porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem a um único esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Jesus. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente do que tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, eu receio que isso aconteça com vocês, porque vocês têm uma tendência a se inclinarem na direção do que parece, mas não é. E esta é chocante verdadeiramente a verdade do Evangelho pertinente a nós, a todos nós, sem exceção. É para a gente manter o coração em estado de consciência vigilante, porque nós estamos vivendo os dias mais gravosos que já se viveu na face da terra, desde que o Evangelho da graça de Jesus foi anunciado. O que você ouve o tempo todo é um outro Jesus, o nome é o mesmo, mas não tem nada a ver com Jesus do Evangelho. É só um nome gritado para todo lado: em nome de Jesus, Jesus, Jesus. E vocês ficam impressionados. Meu Deus, a pergunta não é que nome poderoso é esse? A pergunta é: a quem você se refere quando menciona esse nome?
Aqui mesmo em São Luís eu já encontrei 3 ou 4 Caios, mas nenhum deles sou eu. Eu espero que sejam gente boa, porque todos eles, quase todos eles, são crianças ainda, com toda a chance de se desenvolverem linda e belamente. Mas tem o mesmo nome. Ontem eu até perguntei a um deles, que há pouco eu despedi ele na porta, porque foi para casa, chegou aqui, não encontrou os primos, e aí falou para o vozinho dele: vô, eu não quero ficar hoje não, porque eu já estou entediado. Aí eu olhei para ele ali, eu falei: vai para casa, mozinho, vai lá mesmo, você deve estar entediado, vai lá. Mas para esse mesmo, ontem à noite, ele estava lá no restaurante com a gente, eu perguntei: você sabe o significado do seu nome? Aí ele falou: feliz. Eu falei: de fato é feliz, é alegre. Lá em Roma, eu disse a ele, de onde vem esse nome? Caio. Por isso os imperadores romanos, os Césares, carregavam frequentemente esse nome Caio na construção da estrutura do nome deles, por causa do significado: feliz, alegre, venturoso. E mais do que isso, significa também alegria e cajado, e poder e cetro. Aí ele ficou me olhando, eu falei: tinha uma frase que está até aqui nesse meu anel. Nesse anel está escrito ubi tu Caius, ubi ego Caia, que foi o que a minha mulher me deu quando eu fiz 50 anos. Ela disse: eu quero que você use este anel até o fim da sua vida. E nele está escrito ubi tu Caius, ubi ego Caia, em latim, que significa: aonde estiver a tua alegria, ubi tu Caius, ubi ego Caia, ali será também o lugar da minha alegria, da minha felicidade. É um nome. Mas nem todo Caio é feliz, nem todo Caio carrega o que o nome propõe. Eu fui educado pelo meu pai, que também se chamava Caio, e que teve o nome dado pelo meu avô, que era um latinista amante, portanto, dos significados de todas as coisas em latim, e se comunicava em latim e lia latim, tanto quanto meu pai, e aquela geração que tinha no latim a língua original principal. Quando você era bem educado, você aprendia latim e francês. No século XIX, por exemplo, de onde ele vinha, meu avô e meu bisavô. E ele botou o nome do filho dele, que nasceu no início do século XX, meu pai, de Caio, Fábio, 2 nomes latinos. E meu pai botou o meu nome, de Caio Fábio, filho. Agora, isso não significa nada, depende de quem você é. Do contrário, é só um nome. Como hoje de manhã eu disse que o nome Josué é equivalente ao nome Jesus, do seu significado. Mas há muitos Josués, assim como há muitos Jesuses. E os Jesuses são muitos e variados por esse mundo afora, e que são completamente antitéticos, antagônicos, são completamente adversos em relação ao significado do nome e da vida e do caráter e da encarnação de Jesus, do que ele encarnou e manifestou. É só um nome. Não fique impressionado com o nome de Jesus. Seja apaixonado, enlouquecido pela pessoa de Jesus, pelo caráter de Jesus, pelas ações de Jesus, pelos atos de Jesus, pelas compaixões de Jesus, pela graça de Jesus, pela justiça e verdade de Jesus, conforme você encontra na encarnação,
porque todo espírito que é da parte de Deus confessa o Cristo encarnado. Confessa que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E alguém é tanto mais lúcido e consciente de Deus, quanto mais creia, assuma e viva, entenda e chame para si o compromisso com essa realidade o máximo que possa. E nenhum de nós alcançou isso em plenitude, mas todos nós podemos chegar infinitamente mais próximos do que temos chegado. De fazer Jesus não um nome na nossa boca, mas passos, atos, moções, movimentos, manifestações, compreensões, práticas, entendimentos, atitudes, comportamentos, gestos, caráter, vida. Você, pessoa, andando na face da terra, um pequeno Jesus, um Jesusinho de amor entrando e saindo aonde quer que você esteja, vá ou chegue. E isto é possível. Eu sei que é. Eu tenho visto ser assim nesses 51 anos de evangelho na minha vida, porque até nos piores momentos da minha existência, há 28 anos atrás, entre 28 e 25 anos atrás, mesmo no pior da minha existência, mesmo na dominação de atitudes falaciosas em relação às quais eu me consenti e me permiti, no entanto, eu não conseguia ocultar de modo algum aquilo e aquele, o poder que me habitava. De modo que mesmo em contradição, aonde quer que eu chegasse, até fora do país, e entrasse num lugar, era absolutamente comum que alguém, até mulheres que estavam de algum modo interessadas ou encantadas por mim ou eu por elas, chegavam naquele período e me diziam: escuta, tem um negócio em você que me atrai profundamente, mas não é só você, é algo que te habita. De quem você é? Meu Deus, eu ouvi tantas vezes isso, eu falei, eu estou lascado mesmo. Porque até fingindo que não sou, não consigo, isso vaza, vibra, tem uma frequência que me habita, que está aqui, mesmo na treva da existência, estava lá, indivociavelmente presente, porque o que tinha acontecido era inegavelmente poderoso, visceral e verdadeiro. E eu era indivociável, tanto quanto sou, absolutamente indivociável desse único esposo da minha alma e da minha vida, a quem eu me entreguei, para quem eu vivo e viverei, e com quem serei eternamente. Amém. Outro Jesus. É o que a gente vê por aí, para todo lado, é só outro Jesus. Se você soubesse discernir, você veria que é outro Jesus. Mas sabe qual é o problema? É que diferentemente dos Coríntios, ou dos Gálatas, ou de João escrevendo aos de Mileto, ou de Éfeso, também em ambientes da Ásia Menor, eles não tinham textos. Não tinham evangelho para ler, não tinham as histórias, as parábolas, os ensinos, as manifestações de Jesus com eles. Como eu disse há pouco, o primeiro texto do Novo Testamento foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Não foi Mateus, isso foi a ordem na qual foi colocada no quarto século. O primeiro texto chamado de Novo Testamento que a gente tem foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eles não tinham Novo Testamento para ler, não tinham escritura para ler, não tinham a maravilha que eu tenho. Meu Deus, eu conheci Jesus num dia, eu já sabia quem ele era desde sempre. No entanto, quando ele me tomou para si,
E eu me casei com ele há 51 anos passados, no dia 18 de julho de 1973. Eu estava me entregando a um casamento, eu estava me conjugalizando para o resto da minha vida com Jesus e com o Evangelho. Mas sobre quem ele era, o que ele tinha feito, o que ele tinha ensinado, eu já sabia desde sempre. Eu cresci com uma avó que me mandava ler o Novo Testamento para ela. Os salmos tão maravilhosos que são musicados pelo meu querido amigo Jorge, e a respeito dos quais eu tenho pregado a minha vida inteira. E agora eu peguei os 150 salmos e os subdividi em aproximadamente 1.100 subdivisões. Estou pregando, já preguei 230 delas. Até o meio do ano que vem eu terei feito todos os versículos dos Salmos, mensagens aplicadas ao cotidiano de hoje, vindo da história de sempre e aplicando ao cotidiano humano, em qualquer que seja a perspectiva, dimensão e projeção da história que a gente já consiga divisar. Então, saber disso eu sabia, minha avó me mandava ler, eu tinha um monte de textos de cor, mas não faziam parte da minha vida. Quando Jesus me agarrou, me abraçou e eu me entreguei, eu disse: eu te quero. Aí, no dia seguinte, meu pai já me ensinou como seria a minha vida. Ele me perguntou: escuta, quais são as maiores dificuldades que você tem hoje, que você acha que terá, começando de agora, desse ponto zero, no dia 19 de julho. Tivemos essa conversa, eu falei, aí ele me perguntou: droga? Eu falei: não, pai, isso é bobagem. Maconha? Maconha é brincadeira. Maconha, eu tenho mais dificuldade em parar o meu Hollywood. Faz mal à saúde, meu Continental sem filtro naquele tempo. De manhã eu só fumava Continental sem filtro, para ser aquele porronco, aquela batida, pá! Aí à tarde eu ficava mais leve, suave, eu fumava Hollywood. E à noite, depois das 10, eu ia para o Minister, eu já estava só soprando, e ele era grande. Agora, fumava 14, 15 becks ou baseados por dia, como quem soprava, e não era nada. Eu digo, o problema são outras coisas, mas elas nunca foram um problema para mim, embora eu as tenha usado todas em abundância, todavia elas nunca tiveram, e eu sei que nunca tiveram poder significativo sobre mim. Então, droga não. Ele falou: o que então, meu filho? Eu falei: mulher, meu pai. Mulher é um problema para mim, desde pequenininho, o senhor sabe disso. Eu fui inaugurado com 5 anos de idade por uma menina de 15, fiquei 2 anos feliz da vida, de 5 aos 7, sendo usado por ela, aquela amazona, completamente poderosa, e ansiosa e voluptuosa, e eu, um menino que não sabia de nada, mas de algum modo entendia o que estava acontecendo. Eu dizia: não sei bem o que é, mas é maravilhoso. Até que descobriram e cortaram a minha onda, mas eu nunca mais deixei de surfar. Nunca mais. Fui embora daquela onda para sempre. Aí eu falei: isso é difícil. E a gente estava conversando na varanda da casa dos meus pais, da nossa casa, em Manaus. Aí passou uma menina dirigindo uma moto, sentada numa motoca, com aquele bumbum gostoso, bonito, bem delineado e biquinizinho cavado. Eu falei: olha só. Aí ela olhou: e aí, gostoso, vamos, senta aqui. Eu falei: é isso aí que eu estou falando. É desse jeito que o negócio é complicado, porque eu não preciso nem olhar, nem ir atrás, nem perguntar, vem tudo em cima. É pesca de Piracema, quando os peixes pulam dentro do barco. Tem sido assim a minha vida desde pequenininha, o tal do Mamãe Passou Açúcar em Mim, não é? Lembram daquela música? Foi isso. Ele disse: meu filho, mas isso tem jeito. Eu falei: então me ensina logo.
Ele falou: a gente vai fazer a carne morrer de fome, e a gente vai alimentar o teu espírito. Eu falei: então vamos começar já. Como é que eu vou matar minha carne? Aí ele abriu o Novo Testamento, ele falou: você vai ler, você vai ler, você vai ler, você vai ler, enquanto você vai jejuar e você vai jejuar. Aí eu comecei imediatamente a leitura. Eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, fui até o Apocalipse, voltei, e jejuando. Não era esse jejunzinho intermitente que o pessoal faz aí para ficar magrinho, quem sabe, talvez. Não, era na presença de Deus, era preferindo, era preparando o meu ser para me casar definitivamente como uma virgem pura para o esposo, um só marido em Cristo Jesus. Minha alma é tua e de mais ninguém, Jesus. Isso durou 10 anos, jejuando dia sim, dia não. Fins de semana, eu comecei a pregar imediatamente também, não esperei carne, nem sangue, nem ninguém me mandar ir para lugar nenhum, eu já me sabia enviado. E fui para os malucos da cidade, tanto quanto para as elites, para aquele trânsito todo que Deus tinha me dado no curso da vida, falando das classes e para as classes mais abandonadas, com as quais eu tinha, todavia, uma relação profunda de amizade, no meio dos malucos, no meio das mulheres lindas, dos homens bem vestidos, dos inteligentes, dos acadêmicos, de tudo. A herança familiar que me fora concedida e legada me dava esse espectro largo, enorme de comunicação, e eu fui anunciar para todos os que eu encontrava imediatamente o que tinha acontecido na minha vida, e nem precisava, porque eles sentiam, ficavam chocados, esmurrados pela realidade que procedia de mim. E o jejum, e nos fins de semana, sexta, sábado e domingo, eu me dedicava exclusivamente ao jejum, apenas tomando um pouquinho de água de manhã, bem devagar. Depois um pouco mais à noite, para não permitir uma desidratação que me fizesse mal, e um prazer, e um gozo. Eu comecei a descobrir o que era prazer. E os malucos, amigos que chegavam para mim com os variados baseados e com as balas, e com os ácidos, e com os ayahuascas, e com tudo mais que era comum e rotineiro na minha vida. Como é que, olha, peguei esse bagulho aqui, está uma delícia, meu irmão, vamos lá. Eu digo: não, eu estou curtindo ondas infinitamente superiores. É como? Eu falei: jejuando e orando. Cara, eu pensei que era doido, eu vi que era um careta. Doido eu sou agora. É outro nível de percepção. O mundo está se abrindo, minha inteligência está crescendo, minha memória está aumentando, eu estou me dilatando, me alargando, tem um negócio infinito crescendo em mim, eu estou grávido da eternidade. Aí diziam: você está doido. Eu digo: mas você não tem ideia do quanto. Mas você vai ver que a minha loucura é duradoura, e é eterna, e é permanente, e é imutável, e vai ficar para sempre. Outro Jesus, mas que não é o encarnado, e que não se manifesta e não se encarna na gente. Outro Espírito. Como ele diz: eu temo que vocês acolham outro espírito, que não é aquele que originalmente vocês ouviram e receberam, mas que podem gradativamente irem fazendo concessão para outras perspectivas que se tornem outras compreensões, outros modos de vida, outras atitudes, outras interpretações.
mas que não tenham absolutamente nada a ver com aquilo que originalmente foi o que eu trouxe para vocês. E outro evangelho, que só carrega esse nome, mas a promessa não seja ancorada na vida eterna, e sim na terra, não na vida eterna, mas sim na terra, não nos tesouros infinitos e celestiais, mas em mamon, em dinheiro, em grana, em poder, em prosperidade, e que pelo que vocês farão qualquer negócio para obter, e servirão a um Deus que tem nome de Jesus, mas é diabo. E vão cantar louvores, e vão dançar para Ele, e vão fazer festas, e vão fazer marchas, e vão fazer passeatas, e vão fazer tudo isso, e vão levantar bandeiras, e vão eleger presidentes, e vão odiar os diferentes. Tudo isso em nome desse Espírito, que é apelidado de Espírito de Deus, mas não é de Deus, é maligno, é a serpente na astúcia e na dissimulação dela. E um outro evangelho, que não é o evangelho da graça, do acolhimento, do abraço divino para com toda a humanidade, que nos garante que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Outro evangelho, que só tem apelido de evangelho, mas se ancora em realidades diametralmente opostas àquelas que Jesus propôs. E eu receio de vós, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês sejam do mesmo modo enganados. E como já lemos, ele disse aos Gálatas, só virando a página: eu me admiro que tão depressa tenhais passado deste para aquele, com uma rapidez imensa, enorme. Ou como João disse àqueles que o leram: vocês não aprenderam a discernir o que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito do mundo, o espírito da antivida, do anticristo, do anti-evangelho, porque vocês não entenderam a centralidade absoluta e a necessidade de vocês se voltarem para o Jesus da encarnação. E aí eu volto onde eu tinha parado, que é dizer da nossa vantagem extraordinária em relação aos Coríntios, em relação aos Gálatas, em relação aos de Éfeso, em relação àquela geração com a qual Paulo, João, mencionados por mim aqui, se comunicaram, porque eles não tinham um único texto. Mas o que eu estava dizendo é que depois daquela conversa na varanda, meu pai foi e disse: olha, está aqui, tudo na tua mão. Você vai ficar íntimo de Jesus, meu filho, íntimo, 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 mais íntimo do que Pedro, porque você vai aprender com os erros de Pedro. Você vai ficar íntimo, pode ficar mais do que Paulo, que você vai aprender com os equívocos de Paulo também. Você tem, pela graça de Deus, um recurso que muitas gerações não tiveram no passado e muitas pessoas não têm no presente, que é acesso a esse portal. Eu não estou falando da Bíblia de capa a capa, eu estou falando dos evangelhos que contam sobre Jesus histórico, o Cristo de Deus encarnado, feito carne entre nós. E aí eu tinha o melhor de todos os exemplos contemporâneos que eu pudesse ter, que era meu próprio pai, que encontrou Jesus lendo a Bíblia sozinho, no Novo Testamento, de Mateus até João, começou a ler às 3 da tarde, 3 da madrugada, ele tinha chegado em João 19 e estava de joelhos,
diante de Jesus, ele que tinha sido um agnóstico a vida adulta toda, agora de joelhos, sozinho na cozinha, dizia: Jesus, me perdoa, fui eu que te matou. Quem te matou não foram os romanos, nem foram os religiosos judeus, nem foi carne nem sangue, fui eu. Se não tivesse mais ninguém, mas só eu tivesse existido nesse mundo, aquela cruz teria se erguido por causa de quem eu sou. Me perdoa, Jesus. E ele ouvia aquela voz retumbante no coração dele, perguntando: e tu perdoas os teus inimigos? E já na terceira vez ele se levantou, entendeu, ele tinha 8 inimigos, ele foi até a sala da nossa casa, pegou 8 cartões de Natal, era a véspera do Natal, faltava um mês mais ou menos, e mandou para os 8 inimigos, dizendo-lhes: aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me concita a vir à tua presença e te pedir perdão por todo e qualquer mal que eu possa te ter feito, e também me manda dizer-te que tu estás perdoado de todos os males que contra mim tu praticaste, em nome de Jesus, amém. E pronto. Eu vi a levitação, eu vi a transmutação, eu vi aquela metamorfose, eu vi a eclosão daquele ser novo, lindo, maravilhoso, que explodiu na minha cara, tão fascinantemente que me apavorou e eu saí correndo. E voltei só 6 anos depois, trazido pelos grilhões do amor de Deus e colocado na cara de Cristo Jesus, a quem eu me entreguei para sempre e eternamente, amém. Outro evangelho, e que não é esse evangelho que você tem aqui, que você pode conhecer profunda e intimamente, caso você queira. Agora, você não vai conhecer Jesus procurando quem é que está com mais seguidores na internet, seguindo as modas enlouquecidas à nossa volta, ou entrando em grupos em igrejas só porque tem um movimento enorme, estádios cheios e gente se balançando para lá e para cá, e você ouve, e o que eles estão ensinando, estão dizendo, estão pregando, estão prometendo, é antagônico a tudo aquilo para o que Jesus nos chamou, porque de fato não é sobre o Cristo encarnado que eles estão falando, é sobre o Jesus da enganação que eles estão propondo. O resto é só apelido para que você, na sua ignorância, seja ludibriado por essas ilusões. Agora é a hora de ser botafoguense, de não ficar crendo que vai viver de copa em copa, porque a nossa copa não é desse mundo, a nossa taça não é dessa terra, a nossa coroa não é da presente ordem de coisas, a nossa glória vem dos céus, e é para essa dimensão que eu estou vivendo todos os dias, e tanto mais quanto seja eterna a minha motivação, mais humanamente linda será a minha vida entre todos os demais contemporâneos. Mas eu receio, diz Paulo, que assim como a serpente enganou a Eva, vós também venhais a ser enganados pelo ludíbrio desse dissimulador, porque pode ser que vocês acolham e confessem o nome de um Jesus que não é o Cristo, que vocês queiram o poder de espíritos que não é da santidade da parte de Jesus na vida de vocês, e pode ser que o evangelho se transforme apenas numa casa, num lugar de reuniões aonde o evangelho da graça não é pregado, o significado do que Jesus fez por nós na cruz não é manifesto, e o poder da ressurreição não é oferecido como força para viver vitoriosamente, atravessando a vida, o mundo e o inferno, sem medo e sem temor de nada nem de coisa alguma. Eu receio que vocês fiquem só com a casca
que não haja metamorfose, a borboleta nunca voe, e que vocês vivam vida de lagarta, dizendo que foram metamorfoseados por coisa nenhuma de fato, e sejam apenas filhos do engano, e não filhos da luz, da manifestação, que é a nós prometida em Cristo Jesus. Foi o que hoje à tarde, no meio do meu cochilo, eu fui acordado para dizer a vocês. E já disse o que eu tinha a dizer. Eu espero que você tenha coração para ouvir e disposição para acolher. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.